Fala família Clube da Bíblia, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Entramos agora no nosso capítulo de número 20. O negócio está acontecendo e Deus está dando mandamento e o povo está doido, recebendo tudo quanto é tipo de instrução. O povo está com medo, está sem entender nada, quer falar com Moisés, não quer ouvir Deus, estou com medo de morrer. Vamos lá que eu vou te explicar tudo que está acontecendo. Antes disso, deixa o seu like aqui, por favor. Coloque o seu comentário. Estamos chegando aí na metade do nosso livro agora. Que bênção, que alegria poder compartilhar esse momento com vocês. Amém? Tamo junto até a eternidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, esse capítulo ele é bem pequeno nos relatos necessários, porque muitas vezes as pessoas vão focar no mandamento. Eu acredito que você deve ter feito isso. Então eu quero trazer alguns pontos de vista que estão fora dos mandamentos, fora das leis. É muito importante aqui a gente fixar já, logo de princípio, quando o Senhor diz: não terás outro Deus diante de minha face. Ou seja, ou a gente vai ter aliança com Deus, ou a gente não tem aliança com mais ninguém. Aqui eu já trago para o nosso dia a dia, ou a gente estabelece a nossa aliança com Deus, ou se a gente quiser estabelecer com outros, com Deus a gente não continua tendo. Deus não vai dividir esse espaço de primazia na nossa vida. Ele é o primeiro, ele é o mais alto, ele é o único Deus na nossa vida. Então, Deus não vai dividir o lugar com o dinheiro se você idolatrar o dinheiro. Deus não vai dividir o lugar com a fama se você idolatrar a fama. Então, Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, tá bom? Mas o Senhor também anuncia sobre o uso da misericórdia dele. E ele fala da seguinte maneira: mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Até a 1000ª geração. Então aqui nós estamos vendo uma graça hereditária. Às vezes a gente vê tanto de maldição hereditária, de doença hereditária, mas nós não enxergamos essa graça. O que é a graça hereditária? O que eu faço na minha geração, o que eu faço como Pedro por mim, gera misericórdia para 1000 gerações após a minha. Então, com sabedoria, com justiça, aquilo que eu faço será colhido pelos meus filhos, pelos filhos dos meus filhos, pelos filhos dos meus filhos, e assim segue a vida, tá bom? O povo aqui toma mais uma atitude, que é aquilo que eu falei para você, sobre a condição de mente que aquele povo tinha naquele período, o povo de Israel. Quando Moisés estava lá no alto do monte recebendo todas as instruções e o povo via toda aquela manifestação de poder, admirados, mas também ficaram com medo. E aqui eu quero falar para você: para de falar que você tem medo de Deus aparecer para você. Eu tinha esse hábito de falar isso. Sorte que o Jesus misericordioso apareceu, foi para Santa Faustina, que se fosse para mim não tinha diário. Para de falar isso. Se você crê em Deus, você não tem medo de Deus. Temer a Deus é respeito. Ter medo de Deus é outra coisa. O povo poderia ter contemplado Deus naquele dia no Monte Sinai, talvez. Mas eles faziam um clamor da seguinte maneira: Moisés, fale a nós você mesmo. Nós não queremos ouvir diretamente de Deus porque temos medo de morrer. Olha só que limitação. Se eu posso ir direto na fonte, para que eu vou querer beber a água de outro lugar? Então, abra sua mente para isso. Não fale palavras que vão limitar o seu coração, que vão limitar a sua espiritualidade, que vão limitar o seu cérebro para recolher graças diante de Deus, ao invés de ficar pegando sempre as graças através de outra pessoa. O que eu estou te dando aqui é só um dispositivo. Você merece e deve perder o seu medo e buscar a sua graça lá na fonte de água viva, que é o nosso Deus. Amém? Então, não crie esse medo, esses bloqueios, porque você não merece isso. O povo, os israelitas já nos mostrou aqui nessa palavra que é necessário que a gente tenha coragem
de ouvir tudo que é necessário da boca de Deus. Ok? Fechado? Eliminado esse vício ruim de ter medo? Então, vamos para cima que tudo é nosso e a gente nasceu para vencer. Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra no próximo capítulo. A Bíblia é a chave que abre todas as portas da vida. Vamos que vamos!